Livro BTK Profile. Máscara da Maldade. Escrito por Roy Wenzel, Tim Potter, L. Kelly. Editora Darkside. Ao longo de 3 décadas, um monstro aterrorizou os moradores de Wichita, Kansas. Um assassino em série que amarrava, torturava e matava mulheres, homens e crianças, iludiu a polícia por anos a fio enquanto se vangloriava de suas terríveis façanhas para a mídia. A nação ficou chocada quando os crimes de BTK, de a sigla para os termos em inglês bean, torture, kill, que eram sua assinatura criminosa e foram enfim associados a Dennis Rader, um vizinho amigável, marido devoto e respeitado presidente da congregação de uma igreja local. O jornal Wichita Eagle fez a cobertura do assassino em série desde seu primeiro ataque, em janeiro de 1974. Desde então, o jornal, a polícia e o assassino desenvolveram um intricado relacionamento. Foi por meio do Eagle que BTK enviou sua primeira mensagem, em 1974. Foi para o Eagle que, alguns anos depois, o desesperado chefe de polícia de Wichita pediu ajuda para criar uma armadilha para o assassino. Foi em uma carta para o Eagle que BTK anunciou seu reaparecimento, em 2004. E foi por meio dos classificados do jornal que o chefe da investigação levou BTK a cometer um erro que resultou em sua captura, em 2005. O Wichita Eagle transcreveu todo o julgamento e o postou na internet para que a população tivesse acesso à informação. A imagem da estranha máscara feita de plástico resistente, na qual ele pintara lábios, cílios e sobrancelhas, se tornou icônica entre as evidências do caso. A cobertura abrangente e aprofundada e que gerou mais de 800 artigos entre 2004 e 2006 e rendeu prêmios jornalísticos e elogios a uma dedicada equipe compromissada com a verdade. E virou o livro BTK Profile. Máscara da Maldade é um registro contundente e não uma mera reconstituição do caso, como a narrativa íntima e completa de um pesadelo que assolou a cidade de Wichita por décadas, contada em primeira mão pelas pessoas que estavam lá desde a chocante descoberta. Os repórteres que cobriram o caso reuniram documentos, evidências e depoimentos da força-tarefa designada para a investigação, colocando todas as peças do horrendo quebra-cabeça em seu devido lugar. Enquanto muitos se concentraram apenas em retratar o mal, o competente time por trás deste livro optou por dedicar a mesma quantidade de tempo às pessoas que o erradicaram. As pessoas que detiveram BTK são policiais de verdade e personagens de carne e osso que baixaram a guarda para que os leitores pudessem seguir com eles em missões de vigilância e confronto, para dentro de seus lares e corações. Os fãs da linha Crime Sim Agora têm à disposição uma obra completa e cuidadosamente escrita para estudar o caso de Dennis Rader, o BTK. Em 2005, após a sua prisão e confissão, Dennis Rader teve a sua história contada no filme Hunt for the BTK Killer, de Stephen Tekai, e também serviu de inspiração para Stephen King no conto Um Bom Casamento. Mindhunter, série da Netflix produzida por Charlize Theron e David Fincher, traz o assassino em destaque em sua segunda temporada, que tem estreia confirmada para agosto deste ano. BTK Profile. Máscara da Maldade é um livro que investiga a mente e o comportamento humano e entra para a coleção Profile da linha Crime Sim, marca registrada ao lado de Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado e Killer Clown Profile, Retrato de um Assassino. O trabalho de Wenzel, Potter, Laviana e Kelly nos faz questionar se realmente conhecemos as pessoas que convivem conosco e o que nos torna vulneráveis diante do perigo. 11 de julho de 2005. 51. Leilão Bizarro. Era uma residência pequena, de apenas 89 metros quadrados, uma casa em estilo fazenda de 1954, onde ele e Paula tinham criado os 2 filhos, onde Rader tinha planejado assassinatos e guardado troféus. Seus crimes tinham custado a Paula seu ganha-pão e seu lar. Ela queria vender a casa. Tim Potter convenceu o leiloeiro, Lonnie M. Secord, a deixá-lo visitar o imóvel vazio alguns dias antes da venda. Potter queria uma reportagem exclusiva. M. Secord desejava atrair mais possíveis compradores. Quando Potter viu o contorno empoeirado da cama no chão de madeira de lei do quarto principal, ele se deu conta de que estava olhando para o lugar onde o BTK dormia, planejava e fantasiava. No banheiro, Potter considerou o próprio reflexo no espelho. Em seguida, abriu a porta do armário de remédios. Aquele era um território íntimo. Havia 2 recortes da seção de destaques do Eagle presos com fita adesiva no interior. Dicas para como descobrir se a pessoa está resfriada ou gripada. Para o leilão, o Eagle enviou 2 fotógrafos, além de Potter, Rusty Laviana e um jovem repórter chamado Brent Vistron, que encarava seu primeiro turno da noite completo fazendo reportagens policiais. Também presentes estavam o New York Times, o Los Angeles Times, o National Enquirer, a revista People, o programa Inside Edition e cinegrafistas de redes de televisão, de emissoras de TV a cabo e canais locais com seus fios elétricos e vans com antenas para transmissão via satélite, todos se acotovelando com os compradores de casas, os curiosos e os simplesmente encheridos. A polícia bloqueou a rua e manteve o público afastado da propriedade. Alguns se aproximaram mesmo assim e tiraram fotos. Michelle Borin Devuono, proprietária de um clube de striptease bastante conhecido pelos cidadãos de Wichita por seus anúncios engraçados e sedutores na programação noturna da televisão local, entrou na casa de Rader com um corretor de imóveis e seu marido musculoso e tatuado, Len Devo Devuono, ex-jogador de hóquei do Wichita Thunder. Ela e os outros candidatos a compradores se reuniram ao redor do leiloeiro no quintal dos fundos. Alguns deram lances via celular. Um casal tinha uma câmera de vídeo e negociava aninhando um chihuahua no colo. Bill Bailey, o chefe da polícia de Park City, tirou uma foto de seus agentes monitorando o quintal de Rader. Eles, por sua vez, bateram uma fotografia dele. Bailey então apontou a câmera para os repórteres e fotógrafos. Fogo trocado é jogo limpo, certo? Disse ele. Muitos dos vizinhos tinham colocado fita amarela de isolamento e placas de entrada proibida nos quintais. Nos meses que se sucederam à prisão de Rader, equipes de notícias e filmagem de lugares tão distantes quanto a Dinamarca tinham batido às suas portas.
MC Curd lembrou os compradores de que o fogão, a geladeira, a lava-louça, a secadora e a máquina de lavar ficariam na casa. Pensem no potencial de aluguel que este imóvel tem, exclamou ele. Ele destacou a conveniência da localização, a apenas alguns metros da I-135. Park City é uma cidade em crescimento, declarou. Ele não mencionou o BTK. A proprietária do clube de striptease deu o lance vencedor de $90 mil, $33 mil acima do valor de mercado. Faço investimento em imóveis, declarou ela a Potter. Eu gostaria de ver todo o lucro ir para a senhora Hader e ajudar sua família. Trabalhei duro toda a minha vida para chegar onde estou hoje. Não consigo nem imaginar o que ela está passando. Isso é o mínimo que posso fazer. Mas Paula Hader não veria nenhum lucro tão cedo. As famílias das vítimas do BTK abriram um processo para confiscar o ágio de $33 mil, que eles alegavam ser fruto da notoriedade do marido dela. Durante a batalha legal, a compradora voltou atrás. No fim, a prefeitura acabou demolindo a casa. O terreno se tornou uma entrada para um pequeno parque com uma quadra de basquete, mesas de piquenique e um balanço. Depois do término do leilão, Laviana se viu sozinho no quintal dos fundos do BTK, ouvindo Wayne Newton cantando através dos alto-falantes do leiloeiro. Danke schön, darling, danke schön. Thank you for all the joy and pain. 17 a 19 de agosto de 2005. 52 O monstro é banido. Para a leitura da sentença de Hader, em agosto, a chefe do gabinete da promotoria do distrito, Nola Folston, acreditava que um testemunho detalhado sob os holofotes do país inteiro seria conveniente. Muitos cidadãos de Wichita, incluindo alguns advogados de defesa, criticaram essa decisão. Hader tinha confessado e aceitado seu destino. Por que arcar com os custos de uma audiência desse tipo? Por que colocar todos os detalhes sórdidos na televisão, para chocar as famílias das vítimas e envergonhar de maneira desnecessária a esposa e os filhos inocentes de Hader? Folston estava tentando atrair atenção para si mesma. O promotor Kevin O'Connor desprezava as fofocas dos bastidores. Por um lado, Folston perguntara a cada uma das famílias das vítimas do BTK se tinham algum problema com a divulgação das evidências. Ninguém objetou. Por outro lado, O'Connor disse, se quiséssemos chamar atenção, a melhor maneira de fazer isso teria sido convocar uma coletiva de imprensa e ficar ali em pé, apenas a promotora pública, falando e falando sem parar durante horas diante das câmeras. Mas não foi isso o que Nola fez. As pessoas precisavam ouvir dos policiais a respeito do que eles sabiam, ela decidiu. Caso contrário, a única explicação pública completa sobre os crimes do BTK teria vindo do próprio Hader na audiência preliminar. Embora o relato de Hader para o juiz tivesse sido detalhado e horripilante, ele minimizou o aspecto da tortura. O'Connor disse que havia outro motivo para prosseguirem. Folston tinha longa experiência com vítimas de crime. Mantivera a promessa, feita anos antes, de lidar com alguns julgamentos de homicídios ela mesma, além do trabalho que já tinha para supervisionar mais de 50 promotores assistentes. Ela sabia como era terapêutico para familiares de vítimas confrontarem pessoalmente um assassino em seu momento de justiça. É quase como uma maneira de a família dizer você não se safou disso, justificou O'Connor. Havia outras vantagens, algumas delas de motivação mais sombria. Otis sabia o bastante sobre Hader para saber que ele temia pela própria vida na cadeia e queria que os presidiários achassem que estavam prestes a conhecer um assassino em série dos mais cruéis, um homem perigoso, que deveria ser levado a sério. Otis também sabia o que os criminosos aprisionados pensavam sobre molestadores de crianças e sujeitos que gostavam de vestir roupas femininas. Esperava que todos os detentos planejassem assistir à condenação de Hader pela televisão. Na audiência, realizada ao longo de 2 dias, Folston pediu aos detetives que relatassem detalhes repugnantes sobre cada assassinato quando se sentassem no banco das testemunhas. Eu estava tão cansada da arrogância que ele tinha demonstrado na audiência preliminar, a promotora diria mais tarde. Muito do que fizemos na audiência foi planejado deliberadamente para acabar com aquela arrogância ao mostrar ao público quem ele era de verdade. Ray Lundin, Duke contou que Hader tinha zombado de Josie Otero durante sua confissão. Dana Golgi calçou luvas de borracha e mostrou os brinquedos que o BTK tinha jogado dentro do banheiro para deixar os filhos de Shirley Vian ocupados enquanto ele a estrangulava. Folston, Zero Connor e o promotor Kim Parker exibiram fotografias que Hader tinha tirado de si mesmo praticando bondage, usando sutiã e camisola roubados. Otis tentou fazer com que o réu estabelecesse contato visual com ele enquanto relatava como se dera a confissão do assassinato de Vicky Vegerli, mas Hader evitou encará-lo, erguendo os olhos apenas para espiar as fotos do corpo dela quando eram mostradas no telão do tribunal. Algumas das coisas que Folston e os policiais fizeram no tribunal foram planejadas para abalar a mente de Hader. Folston queria mandá-lo para a prisão como um homem abalado psicologicamente. Vinha ponderando sobre como fazer isso, e as descrições vividas de Landuer de Hader como maníaco por limpeza compulsivo lhe deram uma ideia de como fazer isso. Quando Landuer tomou seu lugar na tribuna, Folston se aproximou dele com uma sacola cheia de recortes de mulheres em fichas pautadas que Hader mantinha presas com elásticos de forma caprichosa. Elas despejou sobre a mesa, soltou os elásticos e fez uma bagunça deliberada ao espalhá-las com as mãos. Hader, vendo tudo com raiva da mesa da defesa, jogou sua caneta no chão. Mas Folston acabou encontrando uma surpresa na pilha. Ela pegou uma das centenas de fichas ao acaso, a virou e leu o nome Nola na parte de trás. Aturtida, mostrou para Landuer, sentado no banco das testemunhas. Você sabia que isto estava na pilha, sussurrou ela.
Não, respondeu Landuer em um sussurro surpreso. Ambos tinham examinado as fotos enquanto se preparavam para a audiência e tinham deixado aquela passar. No dia seguinte, depois de ouvir as declarações dos familiares das vítimas, Valer condenou Hader a 10 prisões perpétuas consecutivas, uma para cada homicídio. Hader, àquela altura com 6 anos, seria elegível para liberdade condicional apenas após seu 100º aniversário. Hader tinha se preparado para isso. Certo dia, quando os oficiais o levavam algemado e acorrentado pelas pernas para outra parte da prisão, ele começou a correr sem sair do lugar. Explicou que estava se exercitando para não entrar na cadeia como um fracote. E, embora tivesse sido heterossexual a vida toda, passou a considerar alternativas. A homossexualidade poderia ser interessante na prisão, contou aos policiais. Antes da aurora da manhã após a condenação, policiais levaram Hader para a viagem de 30 minutos de Viquita à penitenciária Eldorado. Ele estava vestindo um macacão vermelho e chinelos, algemado nos tornozelos e nos pulsos e acorrentado pela cintura. O xerife Gary Stead, que anos antes tinha investigado o assassinato de Dolores Davis, designou a si mesmo e a 2 de seus homens para a viagem. No caminho, ouviram uma estação de rádio tocar uma gravação de vozes acusadoras da audiência do dia anterior. Sou Carmen Julie Otero Montoya, dissera a filha dos Otero para Hader no tribunal. Apesar de nunca termos nos encontrado, você já viu meu rosto antes. É o mesmo rosto que você matou há mais 30 anos, o rosto da minha mãe, Julie Otero. Ela me ensinou como amar, como ser uma boa pessoa, como aceitar os outros como são e, acima de tudo, como encarar nossos temores. Tenho certeza de que você viu isso no rosto dela enquanto ela lutava para viver. Minha mãe contra sua arma. Você é tão covarde. Ela descreveu cada membro da família, começando por seu pai brincalhão. Tenho certeza de que você conseguia sentir o amor dele pela família enquanto arrancava dele sua última respiração. Você é tão covarde. Sua irmã, Josie. Fico espantada que você tenha conseguido ser tão cruel com uma criança doce e bonita. Joey, eternamente com 9 anos. O nome dele era Joey, não Júnior, mas acho que isso não importa muito para você. Um homem com uma arma contra um menininho. Você com certeza é um covarde. Há bem pouco tempo eu me dei conta de que não conseguia me lembrar da voz da minha mãe. Isso foi uma descoberta dolorosa, mas, à medida que colocava meus pensamentos no papel, o seguinte me ocorreu: eu sou a voz da minha mãe. E eu sei que nós fomos ouvidas. O juiz permitiu que representantes de todas as 7 famílias falassem. No carro com Stead, Hader ouvia suas vozes enquanto olhava para pastos verdejantes passando pela janela. Stead se perguntava como Hader estava lidando com aquilo. Algumas das pessoas tinham chorado durante as declarações do dia anterior. Algumas se dirigiram a Hader com palavras duríssimas, como o filho de Day Davis, Jeff, um ex-policial. Eu decidi que, pelo bem de nossas vítimas inocentes e de suas famílias e amigos amorosos conosco aqui hoje, para mim este será um dia de comemoração, não de retaliação. Se meu foco fosse o ódio, eu encararia você e o chamaria de demônio do inferno que profana este tribunal à vista de sua presença cancerosa. Se eu fosse rancoroso, eu iria lembrá-lo de que é nada mais do que justo que um psicopata perverso e narcisista, obcecado por atenção pública, logo tenha seu mundo reduzido a uma existência solitária isolada em uma cela de 8 metros quadrados, condenado a apodrecer pelo resto da sua vida miserável, sozinho. No carro, Hader abaixou a cabeça e tirou os óculos com as mãos algemadas. Ele olhou para Stead, que viu lágrimas nos olhos do condenado. Hader fizera uma tentativa patética de se desculpar durante a audiência, mas ninguém o levará a sério. Algumas das famílias de suas vítimas sequer o ouviram. Para expressar seu desdém, deixaram o tribunal antes que ele começasse o que ficaria conhecido em Viquita como o discurso do Globo de Ouro. Divagando por mais de 20 minutos, Hader agradecera a cada pessoa no tribunal e cada pessoa que conhecera depois de preso, como se estivesse fazendo uma última reverência. Ele destacou as características que tinha em comum com as pessoas que matou: serviço militar, escolaridade, hobbies, animais de estimação. E falou com nostalgia sobre seu relacionamento com os policiais. Eu senti que tive uma conexão com os oficiais da polícia durante a confissão, falou. Quase senti que eles eram meus amigos. Em determinado momento, perguntei se talvez Lamunion não poderia ir me ver e tomar uma xícara de café comigo. Stead se perguntou. Hader estaria lamentando pelo que fez ou sentia pena apenas de si mesmo, por tudo estar acabado, porque em breve se encontraria sozinho em uma cela, enquanto a imprensa passava a trabalhar em outras histórias. Hader comentou com Stead sobre como os pastos estavam verdejantes. Stead concordou. O Kansas costumava ficar seco feito osso em agosto, a grama de um marrom cor de ferrugem, mas a chuva tinha reavivado a terra. O mundo parecia revigorado e renovado. Hader olhou para a pradaria luminosa ao amanhecer. Stead se deu conta de que aquele poderia ser o último olhar do BTK para o campo e o grande céu do Kansas. Ele seria alocado junto com os presidiários do Corredor da Morte, mantido em uma cela durante 23 horas por dia. Quando alcançaram a entrada da prisão, Hader saiu e, por um instante, se espreguiçou de um modo estranho para ajeitar as costas. Arrastou os pés até a porta da prisão, forçando a vista contra o sol nascente, cercado por alambrados encimados por círculos de arame de concertina. Ele entrou. 90% Raider. 10% BTK. Epilogo. Restou aos vivos ponderarem 2 questões. Por que Dennis Hader cometeu aqueles crimes e por que foram necessários 31 anos para capturá-lo?
Os detetives que pesquisaram os registros e entrevistaram sua família e amigos não encontraram nenhum lar desfeito em seu passado, nenhuma evidência de abuso na infância, nenhuma das explicações clichês para comportamento anormal. O fato é que alguns seres humanos matam sem nenhum motivo, e muitas pessoas de lares desfeitos, monoparentais e com familiares alcoólatras, acabam bem. A coisa mais perturbadora que os amigos de infância contaram ao Eagle sobre a juventude de Hader foi que ele não tinha nenhum senso de humor. Nenhum deles sabia sobre sua vida interior e sobre os hobbies secretos que começara a cultivar quando jovem. O próprio Hader, conversando francamente com os detetives durante o interrogatório que durou 33 horas, disse que nada em sua família ou em seu passado transformou no que era. Alegou que a explicação que fabricara, a de que havia um demônio dentro dele, um monstro que o controlava, o fator X, como às vezes o chamava, era a única que fazia sentido. Como entender um homem que fez muitos amigos, mas estrangulou pessoas, que criou 2 filhos com muito amor, mas que matou crianças? Ao ouvir isso, Landuer e seus detetives da unidade de homicídios reviraram os olhos. Por conversar com assassinos o tempo todo, eles sabiam que a personalidade de muitos deles parece ser moldada por um egocentrismo insensível. Tudo gira em torno deles. A culpa é sempre dos outros. A culpa é sempre de fatores, como foram criados, ou o fato de estarem bêbados e fora de si quando mataram um bebê. Grande parte dos assassinos relata algum tipo de justificativa após serem presos para se recusar a aceitar responsabilidade por seus atos. Os policiais ouvem os pretextos dos assassinos com tanta frequência que acabam ficando entediados com esse tipo de conversa. No fim das contas, Hader pode ter angariado mais publicidade do que a maioria dos assassinos, mas, aos ouvidos de seus interrogadores, suas justificativas não soavam nem um pouco originais ou interessantes. Então por que ele cometeu aqueles crimes? Por que um escoteiro se torna um assassino em série, enquanto outros escoteiros como Kenny Landuer, Kelly Otis e Dana Golgi se tornam os investigadores que o caçam e o jogam atrás das grades? Segundo Landuer, tudo se resume a uma única coisa: nós todos fazemos escolhas. Hader fez as dele, e 10 pessoas morreram. Em uma entrevista com um psicólogo contratado pelo governo estadual para avaliá-lo logo depois de se declarar culpado, Hader falou sobre motivação. Não acho que eu estava mesmo atrás da pessoa, acho que era o sonho. Sei que não é uma coisa muito legal para falar sobre uma pessoa, mas elas eram basicamente um objeto. Eu tinha mais satisfação me preparando para aquilo e com o que vinha a seguir do que enquanto matava a pessoa. O detetive Tim Helf destacou que Hader começou a planejar como mentir para todos ao seu redor muito antes dos assassinatos dos Otero. Em seu depoimento ele deixou claro que mesmo na aeronáutica, anos antes de matar os Otero, vinha treinando para praticar invasões, perseguir mulheres e desenvolver artimanhas para conseguir entrar em suas casas. Quando voltou para o Kansas, usou sua família, seus estudos, seu emprego, seus hobbies, seus trabalhos voluntários e sua igreja para criar um acobertamento para quem ele realmente era. Houve uma época em que Helf acreditou que havia uma boa chance de que Hader fosse uma espécie de médico e monstro, especulando sobre uma vida dolorosa e psicologicamente dividida. Até que interrogou Hader, e então ficou claro que não havia nenhum remorso e que havia pouquíssima distinção na mente dele. As pessoas devem achar que 90% dele é Dennis Hader e 10% é o BTK, ele declarou, mas é o contrário. O detetive Clint Snyder foi além. Hader é a coisa mais próxima que ele já viu de um ser humano sem alma. Não se vê isso com muita frequência, mesmo entre assassinos, disse Snyder. Alguns assassinos ainda mostram sinais de serem humanos e de se importarem com outras pessoas. Tony Huark, um dos psicólogos convocados para trabalhar no caso BTK no final da década de 1970, acredita que a análise dos detetives da Força-Tarefa não é muito satisfatória. Alguma coisa realmente aconteceu no começo da vida de Hader para transformá-lo no que é. Eu gostaria de ser a pessoa a descobrir o que, declarou Huark. Eu acredito nos detetives quando dizem que não houve nenhum abuso infantil em seu passado, nenhum lar desfeito, nenhum abuso sexual. E, como os detetives, eu não acredito que haja uma explicação envolvendo o fator X, como Hader o chama. Não existe nada de místico sobre o que aconteceu com ele. Não existe nenhum demônio dentro dele. Ainda assim, quando li os comentários de Hader, eu não os interpretei do mesmo modo que os detetives. Não acredito que Hader teve a intenção de dizer o que disse como uma desculpa. Vi outras pessoas sexualmente pervertidas dizerem coisas parecidas, e quando colocam a culpa de seu comportamento em um fator X, com frequência estão tentando rotular ou nomear a incrível compulsão que sentem de realizar atos pervertidos. Acho que é isso que Hader quis fazer, tentar colocar um nome na compulsão que o possuía. Huark também tem certeza de que, se Hader foi sincero em suas respostas para os psicólogos, nós eventualmente iremos encontrar alguma coisa que aconteceu com ele, provavelmente no começo da infância. Veja, você precisa entender que, o que quer que tenha sido, não precisa necessariamente ter sido algo grande ou traumático, ou até mesmo relevante para o resto de nós. Pode ter sido um encontro ou um evento que os detetives e o resto de nós podem considerar irrelevante e sem importância. Tenho bastante certeza de que pode ter sido algo que aconteceu não vindo do exterior, mas dentro da mente do próprio Hader. Mas tenho quase certeza de que encontraremos alguma coisa, e tenho certeza de que aquilo que encontraremos será algum tipo de evento infantil que Hader de imediato associou com sentimentos de sexualidade. De algum modo, desde muito cedo, Hader se deparou com um evento no qual de imediato conectou prazer sexual com o ato de assistir uma criatura viva sofrer e morrer. E, depois desse primeiro evento, Hader provavelmente começou a trabalhar com afinco para nutrir esses sentimentos.
Começou a se esforçar bastante quando criança para criar situações nas quais poderia encenar dominância e tortura para aumentar seu prazer sexual. Huark ficou espantado com os inúmeros fetiches sexuais pervertidos de Hader, a intensidade dos sentimentos que nutre por eles e a incrível quantidade de esforço que estava disposto a dedicar para satisfazê-los. Eu tratei pessoas com fetiches sexuais antes, mas nunca vi ninguém como esse indivíduo, em que havia tantos fetiches e eles dominavam tanto sua vida. Vestir-se de mulher, perseguir mulheres, os anúncios com fotografias sensuais que levava consigo o tempo todo, o sistema de arquivamento, as anotações, o esforço enorme empregado para se enterrar enquanto usava uma máscara e fotografar a si mesmo com uma câmera com controle remoto. Huark disse ter certeza de outra coisa. Essas compulsões não aparecem em um passe de mágica. Ninguém vive uma vida normal e então acorda um belo dia e decide: ei, acho que vou me transformar em um pervertido sexual assassino em série. Além dos fetiches sexuais violentos, a característica dominante da psique de Hader é o ego. Landwehr levará em consideração o ego do BTK já em 1984, quando os caça-fantasmas pensaram pela primeira vez em usá-lo contra ele. O ego de Hader exige reconhecimento externo. Ele fantasia sobre ser misterioso, como James Bond, mas anseia pela notoriedade associada a Jack, o estripador, filho de Sam, Ted Bundy e outros de seus heróis. Naquela entrevista com o psicólogo, no dia 27 de junho de 2005, logo depois de detalhar seus 10 assassinatos para o juiz valer, Hader sentou-se diante de uma câmera e disse: estou me sentindo muito bem. É como se um fardo enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. Por outro lado, me sinto como se fosse um astro agora. Antes de Landwehr e do FBI planejarem as falsas coletivas de imprensa em 2004, refletiram a respeito de como a imprensa tinha mudado desde 1974 e como essas mudanças poderiam se mostrar úteis. Eles sabiam que o BTK não almejava apenas as manchetes, mas as manchetes nacionais. Em 1974 e em 1978, quando ele escreveu para nós pela primeira vez, ainda não era notícia nacional, por mais cruel que fosse. Ele ainda era notícia apenas em Wichita, declarou Landwehr. Ele percebeu isso, então não se comunicou o suficiente conosco naquela época para não meter os pés pelas mãos. Mas em 2004, com a internet e a televisão a cabo fazendo coberturas de crimes, ele enfim se tornou notícia nacional, e isso mexeu com seu ego, e isso o motivou de verdade. Houve apenas 5 comunicações do BTK nos anos anteriores. Mas houve, o quê? 11 comunicações do BTK em 11 meses em 2004 e 2005? E na última ele cometeu aquele erro, e foi assim que finalmente o pegamos. Alguns policiais, inclusive Landwehr, ficaram surpresos quando enfim puderam dar uma boa olhada no BTK. Imaginavam que ele seria mais inteligente. Na década de 1970, alguns policiais tinham teorizado que o BTK era uma mente criminosa brilhante que disfarçava seu intelecto com sintaxe capenga e erros ortográficos intencionais. A época do aparecimento do poema Cachos da Shirley coincidiu com a de um concurso na revista Games. Os membros do grupo Mensa, um local, fizeram alarde a respeito dessa possível conexão durante anos, convencidos de que o BTK era um gênio. Mas no fim foi apenas um acaso. Depois de conversarem com Hader por horas, os detetives chegaram à conclusão de que o BTK era mais sortudo e burro do que inteligente. E Hader reforçou essa conclusão quando se postou perante o juiz e as câmeras no dia da sua condenação e se comparou favoravelmente com as pessoas que assassinou. Joseph Otero, de Sarah Rader. Ele era um marido, eu era um marido. Josephine, ela teria sido bastante parecida com a minha filha naquela idade. Brincava com bonecas Barbie. Gostava de escrever poesia. Eu gosto de escrever poesia. Ela gostava de desenhar. Eu gosto de desenhar. Mas, se ele é burro, por que uma força policial cheia de policiais inteligentes levou 3 décadas para colocá-lo atrás das grades? Na conversa com o psicólogo que teve após sua audiência com o juiz, Had se referiu a eles como os Keystone Cops. 1 inch. Eles tiveram 30 e poucos anos para resolver tudo e não conseguiram. Os contribuintes que estão pagando impostos para o condado de Sedgwick, eles realmente precisam de um pessoal mais esperto. E ele não foi a única pessoa que questionava a competência dos policiais. Houve bastante reclamação em Wichita. Em novembro de 2005, 9 meses depois de apontar sua Glock para Hader, Scott Moon tinha sido promovido a detetive e estava trabalhando no Departamento dos Direitos da Criança e do Adolescente. Enquanto fazia musculação na Associação Cristã de Moços no centro da cidade certo dia, entreouviu um grupo de advogados rindo e fofocando sobre o caso BTK. Você não acha que aquela coletiva de imprensa que anunciou a prisão de Hader foi uma vergonha? Todos aqueles policiais parecendo adorar dar tapinhas nas costas uns dos outros. E, afinal de contas, os policiais não fizeram tanto assim. Não foram inteligentes o bastante para capturá-lo até o cara se entregar. O BTK provavelmente estava rindo deles. Moon largou os pesos no suporte e andou na direção dos advogados, com a adrenalina pulsando. Eu ajudei a prendê-lo naquele dia, revelou o detetive. E, se você quer saber, ele parecia envergonhado pra caramba com aquilo. Moon estava disposto a continuar falando umas poucas e boas, mas os advogados baixaram os olhos para o chão. Poucas pessoas conheciam a história completa do que Landwehr e seus detetives fizeram, ou da forma inteligente como manipularam Hader. Depois da prisão, Landwehr nos contou que a estratégia usada para capturar Hader, brincando com seu ego e o incitando a se comunicar até cometer um erro, foi sugerida por Bob Morton, do FBI.
Mas Holmes e Dodson, os colegas caça-fantasmas de Landwehr, desprezaram essa ideia, apontando que o grupo do qual participaram já havia resolvido fazer exatamente isso ainda em 1985, caso o BTK-2 reaparecesse. Landwehr e Dodson tiveram conversas infindáveis e um tanto angustiadas sobre o BTK nas décadas que se seguiram após a dissolução dos caça-fantasmas. Landwehr tinha em mente o que fazer: usar a imprensa, brincar com o ego do assassino, enganá-lo. Sim, os especialistas comportamentais do FBI tiveram sua participação, disse Holmes. O FBI realmente ajudou a dar forma à ideia. Mas nós a tivemos fazia muito tempo. E Kenny a colocou em prática. Mas por que Landwehr diria, como fez após a prisão, que a estratégia foi ideia do FBI? Porque Kenny não é burro, respondeu Holmes. O que ele poderia fazer? Convidar o FBI para ajudar no caso, ouvir as ideias deles e então convocar uma coletiva de imprensa depois da captura e levar todo o crédito pessoal pela estratégia e pela glória? Ele é inteligente demais para fazer isso. Ainda investiga casos de homicídio, ainda precisa do FBI, e eles realmente ajudaram a dar forma à ideia. Mas isso é típico do Kenny, dar todo o crédito a eles. Ele não liga a mínima para essa história de levar o crédito. O'Connor destacou diversos atos que exigiram sabedoria e controle, inclusive a calma com que Landwehr recebeu aquela ligação de Snyder contando que tinham encontrado o Jeep Cherokee preto na casa do BTK. Landwehr decidiu de imediato chamar de volta os detetives e arriscar uma abordagem mais metódica e gradual, porém estratégica, para a prisão de Rader. Quase em um piscar de olhos, Landwehr sugeriu verificar a assinatura do DNA de Rader com a obtenção do material genético do exame de Papa Nicolau da filha dele. O'Connor acreditava que uma das coisas mais engenhosas e corajosas que Landwehr fez aconteceu muitos anos antes do reaparecimento do BTK. No final da década de 1980 e no início da década de 1990, quando os testes de DNA se tornaram uma possibilidade científica concreta, Landwehr afastou a tentação de analisar o material de DNA no caso BTK. Caso o tivesse analisado naquela época, teria esgotado todas as amostras disponíveis. O material não teria rendido nem metade da quantidade de informações genéticas que forneceu mais tarde, com testes mais sofisticados. E não teria sido tão útil para eliminar suspeitos e provar que Rader era o BTK. Isso foi uma jogada muito esperta, afirmou O'Connor. E era típico do Landwehr, ele estava jogando uma longa partida com o BTK muito antes do BTK reaparecer. A prisão foi um alívio tão grande para Landwehr que ele estava disposto a suportar qualquer crítica a respeito do motivo para ter demorado tanto, sabendo que isso não importava mais. Seus detetives sabiam, e ignoravam, que algumas pessoas se recusariam a aceitar a melhor explicação. Quando alguém sai matando ao acaso, pode ser que consiga se safar. É por isso que Ted Bundy conseguiu cometer 36 assassinatos ou mais antes de ser capturado. Jeffrey Dahmer quase escapou de 17 homicídios. Richard Ramirez, Officer Guido Notano, Matu Quato. Wayne Williams, em Atlanta, pode ter assassinado 24. John Wayne Gacy Matu 33. A maioria dos homicídios acontece por razões justificáveis: dinheiro, poder, vingança, ciúme. A maioria dos assassinos mata pessoas com quem convivem. Os policiais frequentemente conseguem ligar os pontos e encontrar o assassino. O detetive Otis contou que teria apostado seu emprego que, assim que a identidade do BTK fosse descoberta, encontraria uma conexão entre as vítimas, por menor que fosse. Mas não havia nenhuma. E, embora tenha cometido erros, Rader tomou o cuidado de nunca deixar impressões digitais, sempre usar luvas e limpar os veículos. Acima de tudo, ficou de boca fechada. A tecnologia de DNA, que por fim colocou um ponto final no caso, não existia quando o BTK estava na ativa e deixando seu sêmen nas cenas dos homicídios. Quando o pessoal da perícia preservou o fluido encontrado no porão do Zotero, não havia como prever que seria usado 30 anos depois. E, mesmo quando a ciência genética se tornou capaz de corroborar as evidências, não levou diretamente à sua captura. Mas como explicar isso aos críticos? Como convencer as pessoas disso, se semana após semana elas veem policiais fictícios usando ciência fictícia para obterem resultados instantâneos na televisão? Logo após a prisão de Rader, Landwehr decidiu encarar os fatos sem desculpas nem lamentos. O que aconteceu, aconteceu, disse ele. O fato é, nós nunca o teríamos capturado se ele nunca tivesse reaparecido. Teria saído impune, teria se safado de ter cometido homicídios. Nós tínhamos reunido, com a ajuda dos melhores especialistas do FBI, todas aquelas listas com milhares de nomes de suspeitos em potencial, contou Landwehr, e ele não estava na maioria delas. Assim como dezenas de milhares de outros cidadãos de Wichita, Rader trabalhará na Coleman por um curto período. Foi uma coincidência Julie Otero e os Bright também terem passado por lá em outra época. Ele serviu na aeronáutica durante a Guerra do Vietnã, mas não chegou a conhecer Joe Otero. Foi um estudante da Universidade Estadual de Wichita quando o número de alunos matriculados era de aproximadamente 14 mil. Quando alguém escolhe uma área de caça como ele fez, e nunca deixa nenhuma evidência para trás, existe uma boa chance de escapar impune, admitiu Landwehr. Ele não deixou nenhuma testemunha, ou as testemunhas que sobraram. Tudo que elas puderam nos contar de verdade era que o BTK era um homem branco. Ponto. Assim que capturaram Rader e viram, exemplo depois de exemplo, de sua burrice, os policiais ficaram envergonhados. Landwehr perguntou a Rader a respeito da estranha sequência de caracteres na parte superior de sua carta para o Eagle de março de 2004, a mensagem sobre Vegele.
Hader tinha aplicado os caracteres Gipsou Upset Notre Date Bavi 4 em stencil. Hader o encarou como se o comandante da força-tarefa do BTK fosse o maior imbecil da face da Terra. É um código, disse Hader. Um código fracionário alemão que ele tinha aprendido na aeronáutica. Hader deu sua resposta como se estivesse explicando que o sol nascia no leste. O que o código significava? Perguntou Landwehr. Ele contou a Hader que os criptógrafos do FBI não conseguiram decifrá-lo. Significava, let Beatty know for his book. Deixo Beatty ficar sabendo para seu livro, responde Rader. Horst Laviana citara o advogado em sua matéria sobre o BTK de janeiro de 2004. Hader ficou obviamente perplexo com o fato de os policiais não terem sido capazes de decifrar o significado da mensagem codificada. Mas, quando Landwehr pediu que Hader reconstituísse a formulação da mensagem em código, Hader tentou e não conseguiu. Não se mostrou mais capaz de encontrar um sentido no stencil do que os policiais. O ano de 2005 foi bom para Landwehr. No dia 9 de abril, apenas 43 dias depois da maior prisão de sua carreira, ele tirou o taco de ferro número 4 da sacola no 13º buraco nos 500 metros do campo de golfe Tex Consolver, no oeste de Wichita. Landwehr marcou um eagle duplo em um par 5. Seus amigos Bob Ebenkamp, Mike Razuo e Steve Schulte viram a jogada e comemoraram. Em certo sentido, Landwehr prezaria isso muito mais do que o momento em que ouviu Olá, Sr. Landwehr. O chefe de polícia Norman Williams nomeou Landwehr policial do ano de Wichita em 2005. Em uma das festas para celebrar o evento, Landwehr esperou com paciência enquanto um funcionário da prefeitura prendia uma flor à sua lapela. Então se encostou em uma parede para esperar a cerimônia, parecendo cansado e desconfortável. Bela flor, disse alguém. É, respondeu Landwehr, inexpressivo. Mas estou em dúvida, será que usá-la na lapela esquerda de alguma maneira significa que eu sou gay? Quando a cerimônia teve início, enquanto Landwehr subia no palco para falar, alguém na pequena sala tirou uma foto com uma câmera compacta. O som estridente da alavanca de rebobinar foi tão alto que diversas cabeças se viraram para olhar para a fotógrafa envergonhada, que tentava se encolher na cadeira. Era Irene Landwehr, com 85 anos, sentada com a esposa e o filho de Kenny. Ele passou a ser quase uma celebridade, mesmo que por um breve período, e estava aparecendo, junto com seus detetives, em documentários de emissoras de TV a cabo de alcance nacional. As mulheres o bajulavam em eventos onde tinha que dar discursos. Ele olhava para o chão, envergonhado, deixando-as falando com o topo de sua cabeça, que ia ficando grisalha. Haveria um filme para televisão, no qual Greg Henry faria o papel de Hader e Robert Forster, parecido com Landwehr, seria um policial com um nome diferente, baseado em uma combinação de agentes. A CBS o lançou em outubro de 2005 depois de uma produção intensiva de 6 meses. Os moradores em Wichita ridicularizaram um relato extremamente ficcionalizado em parte porque o pseudo-Landwehr teve a inestimável ajuda de uma atraente detetive, representada por Michael Michele, embora os principais detetives da força-tarefa do BTK fossem sujeitos que se pareciam com um bando de ex-jogadores de futebol americano. Isso é tudo de que eu precisava, disse Landwehr quando Tim Potter lhe contou sobre a detetive fictícia. Cindy vai acabar comigo. O tenente mal podia esperar que o pessoal das redes de notícias enfim parasse de focar seus holofotes sobre ele e de prender minúsculos microfones em sua camisa. Queria finalmente relaxar e fumar um cigarro, jogar golfe e dormir à noite sem ter que caçar o BTK em seus sonhos. Na penitenciária Eldorado, Hader passa o tempo em sua cela de 2,5 metros por 3 metros, às vezes em sua cueca samba canção com as costas peludas à mostra. Na maior parte do tempo, ele usa um uniforme de 2 peças, calça e camisa marrom chocolate, com uma camiseta branca e chinelos azuis. A cela é mobiliada com uma mesa de metal, um banco também metálico preso ao chão, uma combinação de vaso sanitário, pia e bebedouro, e uma cama de concreto coberta com uma placa de espuma de 5 centímetros. Pelas manhãs, borrifa a água da pia de metal no corpo. Consegue tomar banho quase dia sim, dia não. Fica bastante tempo conversando ao telefone em sua cela, em grande parte com Chris Casarona, a mulher de Topeka que se tornou sua amiga na prisão. Hader nunca sai da cela sem algemas. Os carcereiros passam suas bandejas de comida por uma abertura articulada chamada de buraco do feijão. Outros presidiários se referem a ele como molestador de crianças. Landwehr acreditava que era provável que Hader não sobrevivesse se estivesse em meio aos presos comuns, alguém o mataria. Ainda que Hader possa sair da cela durante 1 hora por dia para caminhar em uma das áreas cercadas do pátio, costuma-se recusar a fazer isso. As áreas cercadas parecem jaulas de canil, com alambrado até no teto. Cada cercado tem uma barra para exercícios. Existem aproximadamente 20 dessas áreas no pátio. Cada cercado é limitado a um prisioneiro por vez, mas os presidiários conseguem se ver e gritar uns com os outros. As coisas ficam bem barulhentas no pátio. Seus vizinhos de cela incluem os irmãos Carr, que mataram 4 pessoas em um campo de futebol coberto de neve em Wichita. Os presidiários, às vezes, se comunicam enviando coisas de cela para cela usando fio dental. Chamam isso de pescar. Enfiam bilhetes chamados papagaios por baixo das portas. Alguns tentaram conseguir autógrafos de Hader, na esperança de vendê-los. Ele acabou encrencado com a administração penitenciária pouco tempo depois de sua chegada por tentar contrabandear uma carta para fora enfiando-a em um envelope endereçado a outra pessoa. Como todas as suas correspondências são abertas, não deu certo.
Desde então, seu bom comportamento lhe rendeu o direito de comprar lápis, papel e materiais para artesanato no almoxarifado, assistir televisão e ouvir rádio. Os promotores, assim como muitos cidadãos de Viquita, ficaram indignados quando o Eagle publicou uma reportagem sobre a vida de Hader na cadeia e os benefícios de que gozava. A promotora Folston argumentara que Hader poderia ver praticamente qualquer coisa e considerá-la sexualmente estimulante, e o juiz Valer recomendara aos agentes penitenciários que ele não tivesse acesso a nada que pudesse alimentar suas violentas fantasias sexuais. O diretor da instituição, porém, decidiu que Hader seria tratado como qualquer outro presidiário. Ele pode ganhar recompensas ou perder privilégios, com base em seu comportamento. Um privilégio que ele não foi capaz de obter foi o direito de comparecer ao enterro da mãe. Após a morte de Dorothea Hader, no dia 14 de outubro de 2007, aos 82 anos, Dennis Hader permaneceu sentado na prisão enquanto sua família se reunia para um breve serviço religioso particular. A vista de Hader para fora da cela se resume a uma estreita janela vertical na parede dos fundos. Dali é possível ver os funcionários do serviço de alimentação e os agentes penitenciários irem e virem durante as trocas de turnos. Suas conversas telefônicas com Casarona costumam começar com ele expressando a esperança de que a ex-esposa e os filhos se comuniquem com ele. Algum dia eles vão, diz Casarona. Eu nunca vou poder abraçar Paula outra vez, ele costuma falar. Para sua surpresa, Landuer sentia falta da caçada. Como em uma perseguição de carro, sua adrenalina está pulsando, e quando ela chega ao fim, bem, não era uma sensação boa quando ela estava se desenrolando, mas durante 11 meses nós fomos desafiados como nunca. Em nenhum momento ficamos entediados. Não que voltar a trabalhar com coisas rotineiras seja assim tão chato, mas eu tive que me ajustar a isso depois que terminou. Mas, ao longo do tempo, eu me dei conta de uma coisa. Existem muitas coisas que podem acontecer, e talvez elas não cheguem a ser tão notórias quanto essa. Mas ainda existe muita gente que não presta por aí, ainda vai haver pessoas machucando crianças por aí, e é meu trabalho impedi-las. Ainda vão existir assassinos em série por aí. E talvez o próximo comece amanhã, e esse, ao contrário de Hader, pode deixar novos corpos para que os encontremos. E isso será muito pior de suportar do que as coisas que tivemos que enfrentar com Hader. Landuer passou mais tempo com a família após a prisão do BTK. Eles foram para o Havaí por alguns dias. Ele levou Cindy para Las Vegas para ver um cantor por quem sua esposa passará 30 anos apaixonada, Belry Manilow. À noite, em sua varanda dos fundos da casa, era possível olhar para a lua e para as estrelas se movendo devagar acima da copa das árvores. Os grilos cantavam, e ele ficava ouvindo. Sua esposa e seu filho tinham feito muitas coisas para ele se sentir mais sossegado. Os dias em que se embebedava com regularidade em bares ou ficava bêbado sozinho faziam parte do passado. James também exigiu que ele parasse de fumar. Você não sabe que fumar causa câncer de pulmão. Landuer continuou com o cigarro, mas longe da vista do filho. Landuer pensava no que iria fazer pelo resto da vida. Ele se recusava a fazer a prova para se tornar capitão. Por um lado, não tinha nenhum mestrado nem doutorado. Por outro, não queria abrir mão do comando da unidade de homicídios. Não o obrigue a sair, pediu Cindy Landuer para o chefe Williams, certo dia. Ele ficaria arrasado. Havia acabado de chegar à casa dos 50 anos. Não planejava se aposentar. Onde eu vou trabalhar? Perguntou, encolhendo ombros. Não tenho muitas aptidões. Um ano após a prisão de Hader, as pessoas ainda o abordavam 1 ou 2 vezes por semana para agradecê-lo. Quando ele e Cindy saíam para comer, grupos em outras mesas lançavam olhares, apontando e sussurrando. Não posso levar você a lugar nenhum, brincava Cindy. Diversas pessoas sugeriram que escrevesse um livro. Ele rejeitava a ideia, pelo menos por enquanto. Concordou em ajudar o Eagle na elaboração deste livro porque achava que sua cidade natal merecia conhecer a verdadeira história da investigação. Mas havia um menino de 9 anos que não se sentia acanhado por ter os holofotes sobre si. Antes da prisão de Hader, Kenny e Cindy tinham explicado a James qual era o papel de seu pai na caçada pelo BTK. Seu trabalho, contou ele a James, era ajudar os seus detetives a capturar o bandido. James estava aterrorizado pelo risco que o pai estava correndo, mas Landuer garantiu repetidas vezes que contava com bastante ajuda, não apenas de Otis, Golgi, Helf e Snyder, mas também do chefe Williams, do capitão John Spear, do capitão Randy Landen, do subchefe Robert Lee e de centenas de outros policiais de Viquita. O KBI está ajudando, contou a James. O FBI está ajudando. O FBI e o KBI? Indagou James. Sim, respondeu Landuer. Esses caras não são, tipo, agentes secretos de verdade, perguntou James. Sim, disse Landuer. Eu tenho muita ajuda. Essa conversa pareceu atenuar os temores de James. Após a prisão de Hader, para a vergonha de Landuer, James começou a conversar com estranhos em supermercados e em mercearias. James percebia que as pessoas olhavam para seu pai, que o reconheciam. O menino passou a abordar esses desconhecidos dizer que seu pai era o policial que tinha capturado o BTK. Isso era bastante embaraçoso para Landuer, que se via como mais um integrante de um grupo de dezenas de pessoas que empenharam seu intelecto e seu esforço em dias de trabalhos extremamente longos durante meses. Landuer implorava para James não dizer que ele tinha capturado o BTK, ou que pelo menos contasse uma versão mais completa do fato. Após algumas conversas assim, o menino enfim entendeu o recado. Ele abordava as pessoas que reconheciam seu pai.
Ele se apresentava. Meu nome é James Landwehr, dizia ele. E meu pai é o tenente Ken Landwehr, e ele capturou o BTK. Então acrescentava, ele teve muita ajuda.